Final de ano é uma época muito mágica, uma época que eu acho que é muito alto astral, mas também é uma época muito corrida, uma época muito estressante. Então, nesse vídeo aqui eu vou indicar pra vocês mais um livro que pra mim é uma leitura quentinha no coração, e é um livro que eu acho que é perfeito não só pra essa época do ano, mas como estamos nessa época, eu acho que ele é perfeito pra vocês incluírem ele na rotina no meio dessa correria pra relaxarem um pouquinho. O livro que eu tô falando é o Rádio Silêncio, que é um livro que eu li assim que ele foi lançado aqui no Brasil. Eu acho que tem uns 2 ou 3 meses, eu não lembro exatamente a data. Mas eu lembro que assim que eu descobri que ele estava sendo lançado, no dia que ficou disponível o e-book, eu comprei e eu devorei esse livro. Eu acho que eu li em 2 dias ou 3 dias, e é um livro de 450 páginas, eu acho. Nem lembro mais. Só sei que foi uma leitura super gostosa, uma leitura super quentinha no coração, que eu amei ter feito e que eu, inclusive, quero muito refazer. Não sei se ainda esse ano, mas eu acho que no ano que vem eu quero reler esse livro aqui, agora na versão física, e quero fazer isso junto com alguns marcadores e com algumas tagzinhas, porque eu vou fazer muitas marcações nesse livro aqui, com certeza. Pra vocês terem uma ideia do quanto eu amei esse livro, logo depois que eu finalizei a leitura, eu fui pesquisar que outros títulos dessa autora já lançou, e eu encontrei Um Ano Solitário, que a Roku já publicou aqui no Brasil. Eu comprei o e-book desse livro, mas eu acho que futuramente eu vou comprar a versão física dele também. E eu acabei comprando outros 2 livros dela que eu já mostrei lá no meu Insta, já mostrei aqui no canal, e muitos de vocês se interessaram bastante, que são esses livros aqui, o Heartstopper. Eu não vou falar sobre eles aqui nesse vídeo, mas eu vou falar sobre eles aqui no canal em um outro vídeo com indicações de livros quentinho no coração. Esses aqui ainda não foram publicados no Brasil, mas esse aqui já foi, e numa edição muito linda. Então, se vocês já querem conhecer o trabalho da autora, eu super recomendo que vocês comprem Rádio Silêncio. Um Ano Solitário eu ainda não li, mas eu sinto que eu vou amar também. Porque afinal, eu amei 3 de 3 livros que eu li dessa autora, então as chances de eu amar os outros são muito grandes. Rádio Silêncio é um jovem adulto contemporâneo protagonizado por uma adolescente chamada Frances, ou Frances. Eu ainda não decidi como que eu vou pronunciar o nome dela. Mas, enfim, ela é uma garota extremamente dedicada e focada no seu principal objetivo, que é entrar em uma universidade de elite. A história se passa na Inglaterra, então o processo seletivo para entrar em uma universidade é bem diferente daqui do Brasil, e por conta disso, a Frances ela dedica 100% da sua vida para esse objetivo. Então, não só a sua vida acadêmica, mas também a sua vida pessoal, porque ela tá o tempo todo estudando, o tempo todo fazendo atividades que são do meio acadêmico, que ela sabe que vão aumentar as suas chances de entrar em uma universidade dessas que ela gostaria de entrar. Então, a sua vida é totalmente focada nisso. E por ela ser uma pessoa tão dedicada a esse objetivo, as pessoas acham que ela realmente é assim, que ela é uma pessoa extremamente estudiosa porque ela gosta de estudar, porque é assim que ela é, a personalidade dela é assim. Só que na verdade a gente já vai percebendo isso no começo do livro, que muitas dessas coisas que ela não faz porque ela realmente gosta, apesar de que ela fala pros outros que ela gosta, por exemplo, de ser representante. Mas a verdade é que ela não é apenas isso. Ela quer entrar na universidade, mas ela também gosta de fazer outras coisas, como por exemplo escutar um podcast chamado University City, que ela é muito fã, ela inclusive faz fanarts e ela posta no Tumblr anonimamente, mas ela não faz isso com tanta frequência porque isso acaba atrapalhando os estudos dela, então ela quer dedicar 100% do seu tempo para esse objetivo. E aí um belo dia o criador desse podcast, que ela não faz ideia de quem seja porque ele é anônimo, né? O podcast ele tem alguns seguidores, ele é escutado por várias pessoas, mas as pessoas não sabem quem que produz ele, quem que é a mente por trás, nem a voz por trás desses episódios. Ele entra em contato com ela pelo Twitter porque ele gostou muito do trabalho dela, das fanarts que ela fez, e aí ele pergunta se ela não teria interesse em ilustrar um episódio. Ela fica super feliz, ela fica super empolgada, até fala com a sua mãe fica super feliz porque a mãe dela acha que ela precisa se divertir mais. Só que por mais que seja um sonho pra ela, né, ela foi notada pelo criador do podcast que ela tanto ama, apesar de ele não saber quem é ela, porque ela também, como eu disse, ela publicava esses desenhos anonimamente no Tumblr dela. Ela acaba se sentindo pressionada a não aceitar esse convite, porque isso significaria que ela teria que dedicar uma parte do tempo que ela dedica para os estudos e para as
atividades acadêmicas para ilustrar de uma forma mais profissional. Então ela fica muito em conflito se ela aceita ou não, porque ao mesmo tempo em que ela consegue ser ela mesma quando ela tá escutando os episódios, quando ela tá, né, no mundinho dela, no canto dela, sem ninguém saber como ela realmente é, ela também sente medo porque isso pode atrapalhar ela no seu objetivo. Então ela fica com esse conflito. Ela ainda tá na dúvida se ela aceita ou não, quando alguns eventos acabam acontecendo, fazendo com que ela se aproxime do seu vizinho, o Aled, que é o irmão gêmeo de uma garota que ela foi amiga no passado, mas que sumiu. A garota simplesmente desapareceu, não deu notícias, e ela se sente culpada por isso, porque ela era amiga dessa garota e ela acha que ela tem culpa nesse sumiço. E apesar dela carregar essa culpa e ter esse medo e achar que o Aled deve culpar ela de alguma forma, ela percebe que não, e ela tenta esconder essa insegurança dela, porque ela percebe que perto dele ela consegue ser ela mesma, já que eles gostam de muitas coisas parecidas. Bom, isso é que eu vou falar sobre a sinopse, porque tem até um pouco mais de informação aqui na orelha do livro, mas quando eu li esse livro eu pouco sabia sobre a história, então eu achei muito legal. E vendo como que foi se desenvolvendo essas coisas, como que ela foi descobrindo algumas coisas, então eu vou falar só isso aqui, porque eu acho que vai ser legal vocês descobrirem dessa forma também. Mas é claro, se vocês quiserem saber mais, vocês podem ler na orelha do livro ou aqui na quarta capa, que tem mais informações do que eu falei. Eu tenho vários motivos do porquê eu gostei tanto desse livro, eu vou tentar listar o máximo que eu conseguir lembrar. Provavelmente eu não vou lembrar de todos e eu não sei exatamente em que ordem eu vou falar eles, então eu espero que faça sentido e que esses motivos que eu vou compartilhar com vocês motivem vocês a darem uma chance para essa leitura. O livro é dividido em estações, o que eu acho muito legal, porque a gente consegue acompanhar um longo período da vida da Frances e das pessoas que estão ao redor dela. Ainda em relação a essa divisão por estações, eu fiquei muito feliz que uma das partes do livro é dedicada às férias de Natal, então tem um pouco de clima natalino nesse livro também, o que é perfeito para essa época do ano. E o livro começa no verão, então também acaba sendo perfeito para essa época do ano, porque nós estamos quase no verão. Os capítulos são muito curtos, o que torna a leitura muito mais rápida, muito mais dinâmica e muito mais intensa. No e-book, praticamente todos os capítulos, o tempo previsto de duração da leitura era de 1 minuto. E eu folheei a versão física quando eu recebi e eu percebi que praticamente todos os capítulos têm 2 páginas e meia, 1 página e meia. Então realmente são capítulos curtos, o que facilita bastante a leitura, porque a gente sempre consegue encaixar um capítulozinho desse pra ler no meio da correria. Tem alguns trechos do podcast entre os capítulos, não entre todos os capítulos, mas de vez em quando aparecem alguns episódios do podcast, o que é muito legal porque a gente consegue acompanhar como está o momento de vida, o que está acontecendo na vida de um outro personagem que a gente também acompanha ao longo da história. E eu achei isso muito legal. E falando ainda no podcast, uma outra coisa que eu gostei bastante é que a autora também trabalha um pouquinho a forma com que o podcast foi montado pelo criador e o cuidado que ele teve. Por exemplo, todos os personagens, eles não têm um gênero definido. E ele toma cuidado com o tom de voz que ele usa pra representar cada um dos personagens. Ele usa uma coisa pra modificar, eu esqueci a palavra, pra modificar o tom de voz, pra fazer com que as pessoas não saibam se é uma voz que é mais considerada feminina ou uma voz mais masculina. Então eu achei muito legal esse detalhe do podcast, esse cuidado do criador em relação à construção dos personagens. Uma outra coisa que eu amei é a amizade da Frances e do Aled. Desde o começo, a Frances deixa bem claro pro leitor que não vai existir nenhum envolvimento romântico, que eles têm apenas uma amizade, um amor de amigos, sabe? Não de interesse romântico. E eu achei isso muito legal porque eu acho que é meio difícil encontrar isso em livros, principalmente voltados pro público mais jovem adulto. Sempre, não posso falar sempre, mas quase sempre, uma das partes tem interesse, ou em algum momento tem um interesse pelo amigo ou pela amiga, então eu achei isso muito legal, porque é um livro que tem uma amizade que é apenas uma amizade. E o fato da própria Frances deixar isso bem claro pro leitor tornou esse recado ainda mais especial. É um livro muito atual em relação às tecnologias, então a gente encontra YouTube, podcast, Twitter, Tumblr, Messenger, WhatsApp, encontra várias coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do dia a dia dos jovens. E falando nos jovens, eu achei muito legal as questões que a autora trouxe para esses personagens, né? Os conflitos, as preocupações são muito reais para as pessoas da cidade, não só para as pessoas da cidade, mas principalmente para as pessoas da cidade. Como, por exemplo, a preocupação com ter todo o seu futuro definido e planejado, então toda essa pressão que os jovens sofrem. No caso, a protagonista, Frances, ela mesma coloca essa pressão nela, não é a mãe dela que faz isso, mas muitos de nós colocamos essa pressão
pressão em nós mesmos, mas também tem muitos que sofrem essa pressão por conta dos pais. Também tem outros tipos de conflitos que os jovens passam, que ela incluiu nesse livro aqui. Eu não vou ficar citando todos, mas eu gostei bastante de encontrar esses no livro. Uma coisa que eu fiquei muito feliz de encontrar no livro, e é uma coisa que eu fico muito triste de acontecer com tanta frequência na vida real, mas que eu acho extremamente importante de ter também em livros para que as pessoas tenham mais noção, mais consciência dos seus atos, é em relação ao bullying virtual, ao cyberbullying. A autora trabalhou isso de uma forma assim muito intensa, muito emocionante. Eu fiquei com o coração apertado em alguns momentos do livro e achei muito legal ela ter colocado isso na história, porque é um livro voltado para o público mais jovem e muitas das pessoas que fazem esse tipo de comportamento, né, que tem esse tipo de comportamento na internet, elas são dessa faixa etária. É claro que não são apenas os jovens que têm esse tipo de atitude, que fazem comentários grosseiros e comentários anônimos ou não, ofendendo as pessoas na internet, né? São pessoas de todas as idades que fazem isso, infelizmente, mas eu achei muito legal nesse livro aqui, que é voltado para um público que consome praticamente internet o tempo todo, ter essa situação trabalhada. Eu achei muito, muito, muito importante. Eu fiquei muito feliz de ter encontrado e fiquei com o coração apertado. O relacionamento da Frances com a mãe dela é uma coisa que eu gostei muito, me lembrou muito Gilmore Girls. Inclusive, quando eu fiz um vídeo falando sobre o Gilmore Girls Readathon, na maratona, eu indiquei o Rádio Silêncio quando eu fui falar de livro com relacionamento mãe e filha. E esse relacionamento aqui eu gostei muito. A mãe dela é muito divertida, é uma mãe muito querida e ela tá o tempo todo preocupada com a filha pra fazer com que a filha não se pressione tanto, não estude tanto e também tenha momentos de diversão. É um relacionamento muito inspirador e um relacionamento quentinho no coração. Mas esse não é o único relacionamento de mãe e filho que a gente encontra no livro. Tem um outro relacionamento que é o oposto desse. É uma mãe muito cruel, uma mãe assim muito detestável. Então a gente vai ter esses opostos aí. Vai ter um relacionamento muito incrível de mãe e filha e vai ter um relacionamento muito terrível também de mãe, filha e filho. Enfim, vocês não sabem, mas o Spock tá pedindo pra eu ficar fazendo carinho nele enquanto eu tô gravando o vídeo. Então eu tô com o braço esticado aqui pra fazer carinho no Spock. E é isso. Quis compartilhar com vocês esse fato. Uma outra coisa que eu amei nesse livro é que praticamente não existem personagens héteros. E falando nisso, esse foi o primeiro, pelo menos que eu me lembre, livro que eu encontrei um personagem demissexual, o que eu acho muito incrível, porque muitas pessoas são demissexuais, mas nunca ouviram falar sobre isso, não têm ideia do que é isso, então quando se depararem com isso no livro, talvez se identifiquem. E também podem ter pessoas que se relacionam com pessoas demissexuais e têm um pouco de conflito em relação a isso, porque não sabem o que tem de diferente com o parceiro ou com a parceira, e quando encontrarem isso no livro talvez consigam entender mais e pesquisar sobre o assunto. Então eu achei muito legal encontrar isso no livro. Por isso que é tão importante que tenha diversidade na literatura, não só na literatura, mas em tudo, e que a gente esteja aberto a sair da nossa bolha pra gente conhecer toda essa diversidade que existe, que às vezes a gente nem tem noção, e não só para que a gente leia esse tipo de livro, mas que a gente divulgue, que enalteça, que faça com que mais pessoas tenham contato com esse tipo de literatura e de tudo. Diversidade em tudo é extremamente importante, gente, porque senão a gente nunca vai crescer, nunca vai evoluir, nunca vai conseguir mudar a situação que está no momento. Então, por favor, leiam esse livro e divulguem ele bastante. Eu já nem sei quantos motivos eu compartilhei nesse vídeo, mas eu vou falar só mais uma coisinha, mais um motivo, mais uma coisa que eu amei muito ter encontrado nesse livro, pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu gostei muito da autora ter trabalhado a questão das máscaras que nós vestimos pra esconder quem nós realmente somos, o que nós realmente gostamos, por conta do que a sociedade impõe que a gente deveria gostar ou do que a sociedade espera da gente. Então, isso a autora trabalha também de uma forma muito boa, muito legal e muito profunda. Então é isso, gente. Eu acho que eu já compartilhei vários motivos. Eu espero de coração que vocês tenham se interessado em ler Rádio Silêncio. É uma leitura que eu super recomendo, uma leitura que eu amei, uma leitura que eu com certeza vou refazer algumas vezes, inclusive no ano que vem, talvez até esse ano, na versão física, como eu disse no começo do vídeo. Então, é um livro que eu acho que vale muito a pena e eu espero muito que vocês se animem pra ler e pra compartilhar e divulgar para que mais pessoas tenham contato com esse livro aqui. Quase esqueci de fazer um comentário sobre a edição física do livro. Eu amei essa edição, eu achei que a Rocco mandou muito bem em todos os detalhes. Eu gostei muito da capa, da cor da capa, das páginas amareladas, da diagramação, do tamanho da fonte, da margem, de tudo. Não tem o que reclamar dessa edição, ela tá muito boa, tá muito confortável de segurar, de carregar. Eu não sei, eu gostei muito do tamanho do livro. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham se animado para ler Rádio Silêncio. Nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau!